Hackathon, você sabe o que é? Você já pensou em se inscrever? Hoje, nosso convidado vai contar um pouquinho de como foi a experiência, inclusive como ele foi um vencedor. Spoiler. Emerson, seja muito bem-vindo, que legal estar aqui com você hoje. A gente estava até brincando aqui no backstage, que hoje estamos cacheados, né? Então, vários cachinhos aqui no fora. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, contasse seu nome, de onde você vem. Certo, eu sou o Emerson. E antes de qualquer coisa, né? Obrigado por me receber aqui, é um prazer. E então, eu sou o Emerson, eu sou daqui de São Paulo, da capital, lá da Zona Leste de São Mateus. E tenho 24 anos. E é isso, não sei mais o que falar. Você falou que você tem 24 anos, né? Você é super jovem e você foi um dos primeiros cadetes a entrar na 42, certo? Oi. Então você foi, da época do pré-pandemia ainda. Sim. E eu queria que você me contasse como você descobriu a 42 e como você optou por estudar tecnologia. Isso foi uma história interessante. Eu acho que antes de contar como eu conheci a 42, é como eu entrei nessa área de tecnologia. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, aí não sabia muito bem o que fazer, eu gostava de muita coisa, mas não tem como fazer muita coisa. Aí eu fui, aquela indecisão, falei assim, não, vou tirar um ano sabático. Aí na metade não, no começo do ano eu já desisti e resolvi estudar alguma coisa só pra ver o que eu gostava. Aí eu entrei no Senai e fiz um curso de montagem e manutenção de microcomputadores. E virei um técnico de informática e fui trabalhar com isso. Trabalhei algum tempo, gostei da área, só que aí era legal montar computador, arrumar, eu gosto bastante disso, mas eu queria um pouquinho mais. Aí eu decidi estudar programação. Aí eu fui fazer faculdade, fui fazer ciência da computação. E depois de alguns semestres eu não estava gostando muito e resolvi sair. Aí eu saí, tava meio sem saber o que fazer. Aí apareceu pra mim um anúncio no Facebook, enquanto eu ainda usava ele. E aí tava lá, 42, eu olhei, falei assim, nossa, gratuito e tal. Vou ver o que dá, né? Vamos ver se é legal mesmo. Me inscrevi e passei, né? Fiz a piscina, que foi uma experiência incrível por si só, e ainda por cima consegui entrar na 42. Aí, tô nela até hoje, se tudo der certo, me formando em dezembro. Eba, que demais, que história legal. E é legal porque essa história começou por dentro dos computadores, literalmente, né? Sim. Desmontando peças, montando peças, e daí surgiu o teu interesse pela programação. Sim. E desde que você começou a formação e começou a estudar mais programação, como tem sido pra você? Quais têm sido as áreas de interesse? O que você mais pesquisa no teu dia a dia? Muita coisa assim, a programação é gigantesco, né? Tem muito tipo de coisa. Atualmente, o que eu mais assim, tô gostando de estudar sobre e até tentar fazer um projetinho ou outro é principalmente a parte de automação. Mas a minha área, assim, que brilha os olhos é a parte de embarcados, robótica, é isso que eu quero, se tudo der certo, me especializar mais pra frente. Mas tem muita coisa legal e eu que gosto de descobrir coisas novas assim, me divirto muito nessa área. E você vê que interessante, né? Como a tua história tem ligação, assim, porque você começou mexendo com computadores, montando e desmontando, aí você vai pra programação e agora você tem interesse em robótica, sistemas embarcados, que também são hardwares, né? Sim. E tem IoT, uma série de outras coisas pra fazer. Bom, aí beleza, você tá nessa área e de repente surgiu na sua vida um tal de um hackathon. Como isso aconteceu? Isso foi também bem aleatório. Eu tava em casa estudando, aí eu vi o anúnciozinho lá no Discord da 42 e cliquei pra ver. Aí tava falando que era um hackathon. Eu nem sabia o que era um hackathon, nunca tinha participado, mas eu queria colocar um pouco assim meus conhecimentos à prova, né? Que na 42 a gente sempre é desafiado projeto a projeto. Aí eu falei assim, bom, aqui eu já tô me sentindo confortável com o jeito que eu tô codando e tal. Agora eu quero colocar isso aí na prática. Aí eu fui e me inscrevi. Sem muitas perspectivas assim, eu não sabia nem direito o que era, mas falei, deve ser legal. Aí eu fui selecionado, né, entre os que se inscreveram e participei. E aí foi uma experiência incrível. O hackathon, até pra quem não conhece, não sabe muito bem o que é o conceito, ele é meio que uma maratona, né, de desenvolvimento de projeto. Esse específico que você participou foi uma das iniciativas da Virada ODS, né, que era junto com a Prefeitura de São Paulo e a ONU, para usar a tecnologia a favor de problemas sociais e desafios que a gente tem como sociedade.
Aí, beleza, você fez o hackathon, foi inscrito e entrou lá. Como foi, tipo, o teu primeiro impacto quando você entrou? Quando eu entrei, o meu primeiro impacto foi falar, beleza, e agora? O que eu faço? Né? Cheguei lá, um mar de pessoas, muita gente desconhecida, e eu sou um pouco tímido, introvertido, então aí eu fiquei assim, mas ainda por sorte eu fui rapidamente acolhido. Aí eu conheci um pessoal e acabei formando time com eles. E aí daí pra frente foi só sucesso. E foi bem legal ver todo aquele pessoal assim junto, aquele pessoal tudo focado em resolver alguma coisa. Me lembrou bastante a piscina nessa parte e foi bem legal. E você falou sobre o pessoal, eram pessoas todas de tecnologia ou eram de áreas diversas? Assim, do meu time, somente eu era de tecnologia. O pessoal era tudo de outras áreas. E eu acho que isso que foi uma das coisas que deixou a experiência do hackathon ainda mais legal. Porque quando a gente vai aplicar projetos de verdade, né? Dificilmente todo mundo ali vai entender de tecnologia. Então, muitas vezes, um vai ser de uma área, um de outra. E a gente tem que agrupar tudo isso, né? E foi a mesma experiência que eu tive lá. Então, pra ter uma ideia, no meu time, eu sou da área de tecnologia, tinha um de assistência social, tinha pessoal de empreendedorismo, enfim, muitas coisas diferentes. Tinha da área de negócios, e aí a gente juntou tudo e deu certo. E é legal porque é isso, né? Problemas complexos precisam de soluções complexas. Nunca é uma solução muito simples. Então, você realmente precisa de múltiplos olhares para olhar para aquilo e tentar, desde começar a olhar os desafios que esse problema tem, né? E as potencialidades que ele tem também. Então, você junta, por exemplo, uma pessoa de negócios, ela vai olhar, por exemplo, isso daqui a gente consegue monetizar o projeto de tal maneira para não ficar dependendo de recursos, ou a gente consegue fazer de determinada maneira e levantar recursos. Então, isso acaba sendo bem legal também, porque você cria realmente um produto, né? Tipo, uma ideia que pode ir para frente. Falando em ideia, eu quero que você me conte um pouquinho mais como é que foi o processo de vocês de criação, de ideação, do projeto que vocês fizeram. Foi um processo assim que, de início, a gente já, como todo mundo lá do nosso grupo meio que já teve uma sinergia inicial, então a gente se alinhou muito rápido, no sentido de escolher o que a gente ia fazer, né? Que problema a gente queria tentar ajudar a resolver. Só que a questão é que durante o processo do hackathon a gente percebeu que acaba se tornando um erro a gente tentar trazer uma solução para um problema, né? Na verdade, a gente tem que achar um problema e desse problema construir uma solução, nunca o caminho inverso. E a gente viu isso de uma maneira bem difícil, e aí, tanto que durante toda a nossa fase assim, de desenvolvimento do projeto e tal, durante a madrugada a gente recomeçava o projeto, descartava parte dele e tal, e só fluiu mesmo. O negócio só funcionou quando a gente foi definir primeiro o problema, e aí depois a gente foi construindo a solução. E aí cada um ia ajudando em uma parte, né? Então, por exemplo, o pessoal de negócios ia aplicando coisas de negócios, o pessoal que entendia mais de marketing ia colocando, eu ia ajudando também com um pouco mais a parte da tecnologia, e a gente foi agrupando junto isso para transformar num projeto sólido, né? Numa proposta sólida, porque tava no papel ainda. Você tá falando de se apaixonar pelo problema, né? Tem um podcast que o Lula fazia, inclusive, antes dele estar aqui com a gente, chama Love the Problem, e eu adoro esse nome, porque a gente tende muito a se apaixonar pela solução, né? Então, assim, beleza, o problema tá ali, mas é que a minha solução é muito boa. Bom, mas ela não é a única. E o problema de você se apaixonar pela solução é que você limita, e se o problema mudar, você tá preso àquilo. Então é muito importante que você olhe para o problema e você seja apaixonado para resolver esse problema, né? E os desafios da ODS, da Organização de Desenvolvimento Sustentável, são 17 e eles são super complexos, assim, né? Desde diminuir a fome, como acesso à água, acesso à educação. Então, quando vocês olharam para isso, como é que vocês escolheram qual desafio vocês iam atacar? Isso foi uma parte, assim, também um pouco difícil da gente tentar ter um foco, porque não existe, assim, não são áreas que são isoladas, então elas são muito interligadas, muito. E aí até a gente definir, assim, um foco pra gente tentar atuar, então demorou um pouquinho,
Mas foi principalmente depois que a gente investigou o problema. E, e também, como você estava dizendo, né? O problema, muitas vezes, a gente olha ele do início, assim, quando a gente está pensando, e a gente vê ele, acha que é uma coisa. E quando a gente investiga, a gente vê que é totalmente diferente. Então, se a gente já tem a solução pronta, não vai se adequar muitas vezes ao problema que é real. E no caso dos ODS é exatamente isso, né? Porque são muitos problemas, muitos dilemas, e todos eles se comunicam entre si. Então, por exemplo, a questão do trabalho, que é um dos pontos dos ODS, né? De melhorar a dignidade do trabalho e tal. Ele conversa de maneira assim, completa com a parte, por exemplo, de diminuição das desigualdades. E também conversa muito com a questão racial, de diminuição do preconceito e do racismo e tal. Então, são coisas que são muito interligadas. Então, no final, não tem como a gente simplesmente ir e falar assim, não, o nosso ODS é X. Não, são muitos, né? Então, E eu é acho que a isso. solução de vocês, inclusive, antes da gente falar de solução, a gente vai falar do problema, mas ela englobou bastante disso também, né? Então, agora eu vou parar de dar spoiler. Me conta qual foi o problema que vocês decidiram atacar e como é que vocês chegaram nele. Então, aí o problema a gente definiu, assim, a gente meio que já tinha uma ideia do que a gente queria fazer, né? Porque como todo mundo lá do nosso time era basicamente assim da mesma região, eram 5 pessoas, 4 tudo da Zona Leste, e a gente tudo ali próximo, né? Vizinhos de bairro. Então, um dos problemas que a gente sempre via, que era uma coisa que era muito sofrida para todo mundo, é principalmente a questão dos trabalhadores da área da reciclagem, né? Os catadores, principalmente. Que são uma classe de trabalhadores que desempenha um papel gigantesco, e depois, quando a gente foi puxar os dados, a gente viu que era maior do que a gente pensava, né? E eles são extremamente marginalizados e, enfim, né? Tem condições precárias de trabalho. E aí a gente queria tentar ajudar a resolver esse problema. Aí a gente foi e depois que a gente conseguiu definir isso, né, como o problema que a gente estava tentando ajudar, aí a gente foi e definiu que o nosso foco seria em tentar melhorar as condições de trabalho dessas pessoas, né? Um dos desafios que eu sempre vejo em hackathon, principalmente quando é ligado à tecnologia, é que as pessoas, de novo, elas se apaixonam pela solução. Então sempre tem a tendência de criar um app para qualquer coisa e para tudo e sem analisar exatamente o problema, como por exemplo, vamos criar um app para a população em situação de rua, né? E aí você pensa, pô, mas essas pessoas têm acesso ao celular, como é que isso funciona? Vai adiantar? Então, quando você olha pra, tipo, eu quero resolver aqui o problema das pessoas em situação de rua, pelo menos um pedacinho desse problema. Eu acho que o que vocês estavam falando também foi isso, né? Foi um pedacinho a respeito das pessoas que são essas pessoas que reciclam, né? E que realmente elas têm um papel fundamental na nossa sociedade, muitas vezes invisibilizado. As pessoas nem sabem, e muitas vezes até durante a coleta domiciliar, acaba não se ligando que é uma pessoa de fato, né? Não são máquinas, robôs e nada, são pessoas de fato que vão tratar aquilo. Então, ter muito respeito com essa pilar, né? Realmente, de uma sociedade, de uma cidade tão grande quanto São Paulo. Me conta daí, dado esse problema que vocês encontraram, qual foi a solução? Então, aí a nossa solução a gente foi pensando em muitas formas, né? Mas aí no final, o produto final, digamos assim, foi basicamente o seguinte: a gente fazer um projeto onde a gente vai até locais onde a gente possa encontrar essas pessoas que são esses trabalhadores, né, da reciclagem, com foco nesse momento nos catadores, e a gente tenta tirar eles da informalidade. Como, né? Aí, basicamente, a gente tem algumas apostas e acho que a maior delas é a parte da educação, né? Mas não somente assim de uma coisa superficial, não. Da educação que eles mais precisam naquele momento. Então, muitos, por exemplo, que não teve acesso a uma boa escolaridade, às vezes aprender a ler e escrever direitinho, matemática e principalmente também letramento digital, que é uma das áreas que muitas vezes eles têm muita dificuldade, né? Não só eles, né? Uma parte grande da população, infelizmente. E também ajudar a profissionalizar eles na área que eles já atuam. Porque eles já são trabalhadores daquela área, eles já fazem aquilo, então muitas vezes eles precisam ter um conhecimento melhor, né, naquela área, profissionalizar um pouco mais, principalmente para a gente tentar levar eles para um emprego mais formal. Talvez, por exemplo, através de cooperativas
Enfim, né? Tem toda uma gama gigantesca dessa parte da economia verde e que está em crescimento cada vez maior. Então, esses trabalhadores, eles não são dispensáveis, eles são muito preciosos para essa indústria. E o nosso trabalho é basicamente tentar juntar os pontos, né? Ajudar eles a encontrar esses empregadores para eles poderem ter uma estabilidade melhor e sair da informalidade. Fantástico, eu adorei a ideia e eu gostei muito de que você falou sobre letramento digital, né? Uma das coisas que a gente conversa bastante e me preocupa muito é que a gente, como sociedade, está tomando um rumo de digitalização extrema, né? Então, desde que você não anda mais com dinheiro e você precisa dos seus equipamentos para tudo, para acessar ônibus, para você conseguir fazer transações bancárias e tudo mais. E grande parte da população que não tem acesso acaba sendo ainda mais marginalizada, né? Então são os marginalizados digitais, né? Que são as pessoas que vai criando essa cisão aí, mesmo em formato de sociedade. Quando você digitaliza esse grupo de pessoas, você dá a elas, inclusive, a possibilidade ou melhor, ferramentas para que elas possam criar soluções, inclusive, para aquele sistema, né? Desde soluções, como a gente estava falando, de robótica no futuro, quem sabe, de repente, eles, a partir do momento que eles sabem, eles têm essa autonomia e também ganham autoestima, né, de saber que eles podem propor e entender um pouquinho mais, é super legal. Então, achei grande parte do projeto de vocês, eu achei muito legal justamente essa parte de olhar para a educação também, né? Não só uma coisa imediata, de você, não, vamos fazer apenas esse caminho aqui de tirar da formalidade, mas como tirar da formalidade, como dar mais condição de trabalho e realmente empoderar essas pessoas para que elas consigam seguir o trabalho delas e realmente se ajudar como um coletivo, né? Exatamente. E me conta um pouquinho do time, como foi pra vocês, assim, beleza, foram fazer a apresentação, e como é que foi pra vocês receber o resultado? Porque esse projeto foi o vencedor do Hackathon, né, gente? Então me conta como é que foi. Foi incrível, né? Primeiro, o meu time, eu me senti muito sortudo em ter encontrado eles. E assim, foi uma sinergia muito rápida. Talvez porque a gente é tudo aqui próximo, né? Tudo vizinho. E a gente, muito rapidamente, a gente conseguiu trabalhar junto, conseguiu manter aquela sinergia e tal. E posso falar quem são os integrantes? Por favor. Então, o meu time tem eu, o Emerson. Aí também tem o Guilherme, que é assistente social. Tem a Wara, que ela foi para o nosso grupo, ela tratando essa parte de marketing e tal. Temos o Renan, que é da parte de negócios. E a Jenny, que é da parte, assim, de um monte de coisa, né? Ela fez bastante coisa, mas principalmente, assim, dessa parte mais administrativa, de negócios também. E meu time foi, modéstias à parte, a gente conseguiu trabalhar muito bem junto. Eu acho que por isso que a gente conseguiu ter um resultado tão bom no final. E foi, assim, incrível, foi uma surpresa incrível. Porque eu achava que eu não ia ganhar, né? Tipo, a gente faz o projeto, a gente fez com muito carinho, muito amor, porque pra gente também é um tema muito sensível. A gente não tá falando, assim, de pessoas que a gente não conhece, não. São nossos vizinhos, muitas vezes nossos parentes, amigos. E aí a gente fez independente, a gente não tinha, assim, aquela pretensão simplesmente de ganhar. A gente queria fazer um projeto legal. A gente encontrou pessoas legais, queria fazer uma coisa legal junto. E no final a gente teve esse bônus de ganhar, que pra mim foi incrível. Porque foi meu primeiro hackathon e eu já consegui ganhar. Então, foi muito legal isso. E pretende fazer outros hackathons? Com certeza. E qual foi o feedback dos jurados? Eles chegaram a dar feedback diretamente pra vocês? O que vocês ouviram mais? Sim, deu feedback. E no momento que eles deram feedback, né? No primeiro momento, que primeiro a gente apresentou um pitch. Aí, aquele primeiro feedback foi bom. A gente gostou, que eles falaram que era legal e tal. Só que aí depois que a gente ganhou, aí teve o segundo feedback que uma das coisas que eles gostaram muito é porque o nosso projeto, ele não ataca somente um problema, né? Assim, é um problema, mas acaba tendo muitos desdobramentos, principalmente nessas questões dos ODS. Então, é na questão do trabalho, é na questão, por exemplo, também do racial, porque um dado que a gente levantou e descobriu é que a maior parte dos catadores, na verdade, são as catadoras e são, em sua maioria, mulheres negras. Então, existe um recorte de raça muito grande. Enfim, e todas as outras questões, né, que também vão se
é um problema que quando ele começa a ser resolvido, ele tem efeitos positivos muito grandes para a sociedade. E principalmente também na área da sustentabilidade, né? E aí o feedback foi muito positivo, assim, foi muito bom a gente escutar. E os jurados, né, as juradas também eram pessoas bem legais, então foi bacana. E agora eu acho que pra gente finalizar, porque quem tá em casa deve estar assistindo, né? Puxa, que legal, um hackathon, quero participar. Quais são as tuas principais dicas, assim, agora que você já aprendeu, que provavelmente você vai levar pra outros hackathons? Olha, eu acho que minha principal dica é não ficar desesperado, né, não entrar em pânico. E principalmente quando for analisar, primeiro analisa o problema, para depois que você entender muito bem o problema, aí você começa a construir uma solução e trabalha em conjunto. Eu acho que é a melhor dica. Problemas complexos dificilmente são solucionados por pessoas sozinhas. Trabalhar em conjunto é muito importante e dá muito certo. E você já meio que viveu isso na 42, né? Então você já tava meio que acostumado a operar dessa maneira. Sim, a 42 acho que foi imprescindível, assim, porque eu sempre tive um pouco assim de um preconceito, digamos assim, em trabalhar junto, né? Eu sempre gostei de trabalhar sozinho, principalmente por causa da época da escola, que por muitos motivos a gente acaba aprendendo que trabalhar em conjunto sempre dá problema, trabalho em grupo não é legal. E com a 42 isso mudou bastante pra mim, porque eu comecei a perceber que trabalhar em conjunto era o que fazia o negócio dar certo, o negócio todo mundo aprender junto, enfim. E aí colocando em prática mais uma vez isso no hackathon, aí foi uma das coisas que fez, assim, eu acho que a gente ir rápido e conseguir desenvolver bem o projeto por isso, por trabalhar em conjunto. E ainda bem que eu consegui fazer isso bem, graças muito também a 42. E vocês continuam se falando? Tem ideia de seguir com o projeto? Sim, a gente tá se falando, a gente tá semanalmente fazendo reuniões e tá tentando desenvolver esse projeto mesmo. Porque, como eu tinha dito, pra gente ganhar foi um bônus, né? O nosso projeto a gente fez mesmo com muito carinho, muito amor. E a gente pretende colocar ele na pista. E logo ele vai estar aí. Novidades. E assim, se você vai que tem alguém assistindo a gente que curtiu o projeto, quer colaborar de alguma forma, como te achar? LinkedIn, onde você tá? Eu tô no LinkedIn, acho que não é difícil me achar, Emerson Santana, já aparece. E no Instagram tem o nosso projeto, que é @ecoacelera. É bem facinho de achar. Eles já estão fazendo marketing mesmo do negócio. Já. Gostei. Emerson, muito obrigada por ter vindo aqui contar um pouquinho pra gente sobre esse projeto tão legal e sobre a tua história também. Então, tô muito feliz, muito orgulhosa também de ver isso acontecendo. E que a gente veja o Eco Acelera aí no mundo muito em breve, né? Então, meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado novamente por me receber aqui, por escutar. E é um prazer imenso. Beijo.